Então vamos lá. Dessa vez não tem muito ânimo pra começar esse vídeo porque eu tô cansado. E o intuito de fazer esse vídeo hoje, na verdade, é mais um desabafo do que qualquer outra coisa, que é justamente sobre esse processo de as coisas vão dar errado e o que você faz quando as coisas dão errado e como você corre atrás do prejuízo. Então, esse vídeo eu não vou também perder muito tempo editando, eu não vou tirar respiro, só vou tirar um corte ou outro que eu vou fazer quando eu parar pra pensar aqui, já que eu faço sem roteiro. E no mais, eu queria conversar com você hoje sobre como funciona um pouco dessa jornada para você que está começando agora, para você não criar uma falsa expectativa e também não se iludir de que as coisas são que nem muito é prometido aqui na internet e a realidade é pouco mostrada, sabe? Porque assim, eu também não tô aqui pra contar história triste e ficar falando que, meu Deus, ficar me martirizando aqui. O intuito desse vídeo não é esse. O intuito desse vídeo é muito mais expor um pouco da realidade, de como as coisas acontecem. Todo mundo que tentar te vender alguma coisa que seja o contrário disso, eu sinto muito te informar, essa pessoa tá mentindo pra você. Não quer dizer que precisa ser tão difícil, né? Não quer dizer que eu não esteja fazendo coisas erradas que podem estar dificultando o meu processo, mas qualquer um que te prometer facilidade tá mentindo. E você pode ter mais absoluta certeza no que eu tô falando. A questão toda aqui é que eu sou bem sistemático com algumas coisas que eu preciso que sejam bem encaixadas para que elas façam a minha rotina andar. E justamente a minha rotina é o passo primordial de tudo isso. Então, por exemplo, eu tenho a minha segunda-feira sagrada. Se as coisas desandam na minha segunda-feira, fode minha semana inteira. Caga tudo. E foi exatamente o que aconteceu essa semana. Eu acabei me embolando um pouco na segunda, porque eu tive alguns contratempos, outros compromissos de última hora, assim, coisas que eu tive que ir encaixando e eu tive que deixar de fazer outras coisas por conta disso. O que aconteceu foi que as tarefas de segunda acumularam para terça, e as de terça para quarta, as de quarta para quinta, e quando eu vi, virou uma bola de neve e eu basicamente fiz 20% do que eu devia ter feito semana inteira. Mais uma semana que eu fiquei sem postar aula, mais uma semana que o disparo da minha newsletter não saiu, mais uma semana que eu entreguei assim as demandas na tampa do prazo para não falar que eu perdi, né? Porque não cheguei a perder, porém foi bem em cima e isso me fez refletir sobre algumas coisas e a forma como eu tô lidando com algumas situações. Então dá pra nitidamente ver na minha cara que eu tô exausto. O último mês, basicamente, foi um mês de muita correria por aqui. Eu fiz a reformulação geral da empresa, eu mudei totalmente minha forma de trabalho, eu comecei a atender coisas que eu não atendia antes, eu me expus ao mercado novo, eu tô pegando novos tipos de trabalho e tudo isso porque eu quis. Esse é o ponto mais importante de ser dito, né? Eu me dispus a fazer e eu quis fazer isso. E no começo, naquela primeira empolgação, assim, tava lindo, tava maravilhoso, tava num pique fenomenal. Só que, nem eu disse, tá tudo lindo enquanto você tá motivado. E quando o primeiro contratempo aparece, como é que você reage? E parece que aconteceu justamente pra eu pagar minha língua. Porque foi justamente no primeiro contratempo que minha semana desandou e as coisas começaram a desandar. Então, teve esses atrasos aí, tiveram essas questões e eu não vou vir aqui mentir pra você e falar que eu não dei uma desanimada, que eu dei uma, não uma freada assim, sabe, mas que eu tropecei um pouco no pique que eu tava e acabei desacelerando um pouco. Isso aconteceu. Eu tô assim nesse exato momento, eu tô cansado, só que eu não tô conseguindo dormir. E eu tenho coisa pra fazer, eu tô tentando adiantar o máximo de coisa possível que eu posso fazer, mas isso, a minha produtividade não tá a mesma, meu rendimento não tá o mesmo, isso é um fato. Justamente por eu estar muito exausto, né? Então eu não tô conseguindo descansar, mas eu também não tô conseguindo produzir. Eu fico nessa incógnita de que eu não sei o que eu faço, mas ao mesmo tempo eu tenho tanta coisa pra fazer que se eu não pegar e fazer nesse exato segundo as coisas vão começar a atrasar. Esse vídeo justamente não vai ter tanta edição, tanto corte de respiro, essas coisas, porque eu não posso gastar mais tempo do que eu vou gastar gravando e fazendo os cortes de pausas que eu faço aqui para poder postar esse vídeo para não ficar sem frequência. E uma coisa que eu tô buscando levar muito a sério é justamente a frequência de postagem de pelo menos esses vídeos aqui. Tentar manter uma frequência de 3 vídeos semanais. Tudo isso acarretou, na verdade, um pensamento que a partir de agora eu vou chamar de reserva de imprevisto. Que é, você tem que ter um tempo ali, você não pode fazer seu cronograma 100% restrito. Eu sei que parece óbvio para algumas pessoas isso, né?
mas pra mim não era, que justamente você tem que deixar alguma folga ali no seu cronograma, na sua agenda, na sua rotina, para imprevistos, porque eles vão acontecer. Às vezes é uma reunião que demora um pouco mais, às vezes é uma coisa que atrasa, às vezes é uma coisa que você demora um pouco mais fazendo do que você tinha previsto, e tudo isso acaba impactando quando você está com um horário muito estrito, né, muito restrito ali. Você não pode ter dispersão de horário, você não pode ter certos tipos de folga. E foi isso que acabou me atrapalhando muito. Então o ponto aqui basicamente é até que momento é falta de organização e até que momento são culpa dos imprevistos que aconteceram. Eu tô tentando discernir isso até agora, porque de certa parte eu consegui, eu fiz meu planejamento todo, tava seguindo ele à risca, mas os imprevistos aconteceram. Agora, se eu tivesse feito um pouco mais antes, ou se eu tivesse me organizado melhor, eu poderia ter evitado isso tudo de ter acontecido? Eu ainda não sei te falar. E foi justamente conversando com um dos meus clientes que eu tive uma resposta até óbvia, porém um pouco inusitada para um momento, que é ação. Não dá tempo de abaixar a cabeça, entendeu? É justamente, beleza, aconteceu, bora, toca. Levanta a cabeça e vai. Entendeu? Ação, faz. Ai, não é, eu vou tentar, não é, eu vou buscar fazer. Não, eu vou fazer, eu já fiz, na verdade, né? A questão do eu já fiz. Eu não vou tentar fazer, eu já fiz, eu já mudei, já não vai acontecer novamente e, obviamente, buscar se prevenir para esse tipo de coisa não se tornar algo recorrente e, de preferência, não acontecer novamente. É óbvio que pode acontecer, ninguém é perfeito, a gente sempre tá à mercê de imprevisto ou de erro, porém buscar minimizar isso o máximo possível. E é justamente nesse ponto que a reserva de imprevisto ela entra um pouco, porque se você tem alguma flexibilidade, se você se permite ter, na verdade, alguma flexibilidade nos seus horários, no seu cronograma, na sua programação ali para esse tipo de coisa acontecer, você já evita muita coisa. Então não é, por exemplo, porque você tem a sua segunda-feira livre que você vai tentar entupir essa segunda-feira de coisa, porque basta uma dessas coisas atrasar ou demorar mais do que você previu para todo o resto das coisas andarem, entende? Então, uma coisa que eu sempre busco e eu sempre levo muito a sério é a questão de prazo e cumprimento de prazo e questão de horário. Isso aí pra mim é uma coisa que é sagrada. E se tem uma coisa que eu detesto, é perder um prazo, é garantir para a pessoa de que vai ser entregue tal dia, tal hora, e chegar tal dia, tal hora, por causa de imprevistos e atrasos, eu ter que virar para a pessoa e falar, ainda não consegui, preciso de mais X tempo. Isso, assim, acaba comigo, de certa forma. E cada vez que isso acontece com menos frequência. Na próxima vez, né, infelizmente acontece novamente, principalmente depois de toda essa mudança. A verdade é que eu tô num grande período de adaptação. Eu mudei minha vida de cabeça para baixo, mudei minha rotina de trabalho de cabeça para baixo, ainda tô tentando encaixar de uma forma que faça sentido, que funcione, e ainda não consegui chegar numa forma conclusiva, em algo que funcione de fato. Eu tô testando um monte de coisa, eu tô vendo que funciona melhor. E até agora tava funcionando muito bem desse jeito, aí eu descobri que no primeiro imprevisto as coisas desandam. Então eu tô tentando agora readaptar e reabilitar a minha rotina para esse tipo de situação, tentando descobrir uma forma que eu consiga me blindar de imprevistos acontecerem. E é justamente nesse ponto que entra a reserva de imprevisto. A reserva de imprevisto vai entrar aqui justamente nessa flexibilidade um pouco dos horários. Então, por exemplo, se eu tô com uma segunda-feira livre das 1 da tarde até as 3, eu não vou marcar uma reunião para 1 da tarde, uma para 2 da tarde, uma para 3 da tarde. Eu vou marcar uma reunião para 2 horas da tarde, porque se acontecer uma coisa e eu não conseguir chegar a tempo, eu tenho tempo hábil para poder me deslocar se acontecer alguma coisa, e se acontecer alguma coisa, a reunião precisar se estender um pouco mais ou qualquer outro tipo de coisa acontecer antes do meu próximo compromisso, eu tenho tempo depois também. Esse é o conceito da reserva de imprevisto. Você ter essa flexibilidade um pouco ali, não deixar as coisas tão socadas uma na outra ali, para que elas te atrapalhem e acabem te afogando. Porque se tem uma sensação ruim que eu tô descobrindo esses dias é justamente o fato de você começar a perder a mão, perder o controle das coisas ali, tentar agarrar as coisas e você sentir tudo escorrendo pela sua mão como se fosse areia. Tá tentando segurar areia, literalmente. Então, justamente para evitar esse tipo de coisa de acontecer, você tem que trabalhar com reserva de imprevisto. Você tem que trabalhar com flexibilidade nos seus horários, porque você se blinda desse tipo de coisa. E essa foi a forma que eu encontrei e vou botar à prova e vou testar nos próximos dias. Obviamente eu vou retornar aqui, falando se está dando certo, se está dando errado, mas no atual momento é a melhor solução que eu encontrei, principalmente para esse estado de cansaço e exaustão que eu tô. O vídeo de hoje é um pouco mais rápido, que nem eu falei, a intenção foi mais de fazer um desabafo aqui, não de ficar de chororô, e ter alguma coisa pra postar e continuar minha frequência de postagem, porque se eu deixar isso desandar, aí meu querido, aí desanda tudo mesmo, tá? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre isso, eu quero que você me traga o seu ponto de vista pra eu entender também, às vezes você tem alguma coisa bem aí que pode me ajudar e eu posso implementar aqui e
e depois vir e trazer para outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Então a sua opinião às vezes pode me ajudar muito, e não só a mim, como outras pessoas. Por isso eu te peço, deixa ela aqui embaixo, vamos trocar essa ideia, porque daí todo mundo sai ganhando. Foi um vídeo um pouco mais rapidinho dessa vez, eu te vejo no próximo vídeo e até mais.